Graça e paz, meus irmãos. Bem, nós iniciaremos hoje mais um devocional e vocês podem ver o cenário está um pouco diferente, né? Eu estou aqui na minha igreja junto com meus irmãos que estão aqui nos bastidores, mas glória a Deus, importante que... oh, glória! Importante que nós estamos aqui para fazer esse devocional e hoje eu gostaria de falar, meus irmãos, acerca de Ezequias. Ezequias foi um homem que, no contexto de Israel, na época que ele viveu, ele realmente revolucionou, ele transformou ali o povo. O povo estava afogado em idolatria e Ezequias veio para reparar o templo, para fazer algo, para lutar contra os assírios e se manter firme no caminho do Senhor. Então, antes de iniciarmos, né, a nossa reflexão, que vai ser em 2 Reis, capítulo 19, versículo 13, se eu não me engano, dali em diante, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que Ele ilumine essa palavra em nossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus Santo, diante de Ti, ó Pai, estamos nós agora, Senhor. Eu venho te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor me capacite, Deus, para que o Senhor conceda-me sabedoria, Pai. E que o Senhor toque no coração, Pai, daquele que for ouvir essa palavra, Deus. Que assim o Senhor seja glorificado através de todas essas coisas. E que assim Tu faça tudo, ó Deus, conforme a Tua vontade. É isso que eu te oro e te peço em nome de Jesus, no fundo do meu coração. Bem, meus irmãos, então vamos abrir 2 Reis, capítulo 19. Versículo 14, na verdade, até o versículo 19. Esses 5 versículos, né, que falam sobre a oração de Ezequias. Para contextualizá-los, aqui Ezequias ele faz uma oração em aflição. O que ocorre é que o rei da Síria, né, o rei da Síria invade Samaria. Ezequias é o rei de Judá. Ele é do reinado do sul, reino do sul. Então, o rei da Síria, ele invade o reino do norte, invade Samaria e conquista toda Samaria. E, obviamente, né, ele queria invadir Judá, né, queria invadir o reino do sul. Mas quando ocorre isso, quando o rei da Síria, chamado Senaqueribe, vai ali adiante, né, vai ali em Jerusalém para afrontar o rei Ezequias, para afrontar o próprio Deus de Israel, Ezequias ele se encontra em um lugar, né, em um momento, uma situação de muita aflição. E o que ele faz é orar ao Senhor. Então, quando ele está ali diante do rei Senaqueribe, que diz que vai invadir Jerusalém, ele vai, ao invés de enfrentar o rei com as suas forças, com as suas próprias mãos, com a força do seu braço, ele vai orar ao Senhor. E aqui a gente vê a oração de Ezequias. É uma oração muito, de fato, ele se derrama diante de Deus. Ele se quebranta diante do Senhor. Eu gostaria de comentar sobre essa oração e tirar isso como uma prática para a nossa vida. Amém? Vamos ler os versículos. É 2 Reis 19, versículo 14, até o versículo 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, a carta de Senaqueribe. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de tuas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Então, a gente percebe aqui que Senaqueribe, ele entende que o que Ezequias, na verdade, ele entende que o rei Senaqueribe, ele era mais forte do que ele. Se fossem combater, né, se fossem numa guerra, Israel, né, ali em Jerusalém, Judá iria perder. Então, Ezequias se põe diante do Senhor. E Ezequias fala algo que é muito importante, que Senaqueribe, ele não apenas afrontou o rei Ezequias, ele não apenas afrontou o Judá, ele não apenas afrontou Jerusalém, mas ele afrontou o próprio Deus, ele foi contra o próprio Deus. É isso que exatamente acontece quando alguém vem contra o povo de Deus. Eles não estão apenas enfrentando, perseguindo o povo de Deus, mas estão perseguindo o próprio Deus.
porque nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Então é muito importante nós entendermos que a posição de Ezequias, mesmo que estava enfrentando inimigos físicos, né, inimigos ali reais no sentido visível, né, a gente também enfrenta esses inimigos, quer sejam espirituais, quer sejam sociais. A gente enfrenta coisas que nós precisamos pôr diante do Senhor. Quando estamos em aflição, quando percebemos que a ansiedade, que a depressão, que a enfermidade é maior do que nós, que muitas vezes são as situações que ocorrem são maiores que nós, a gente precisa pôr diante do Senhor. A gente precisa confessar ao Senhor que com as nossas próprias forças não conseguimos suportar isso, mas Ele é o Deus entronizado acima dos querubins. Ele é o próprio Deus. Os outros são deuses falsos, mas o nosso Deus, Ele é Senhor sobre toda a terra. E Ele será glorificado através desse confronto, né? Que pela sua força nós venceremos. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu gostaria de trazer para vocês. No fim, o próprio Deus lutou essa guerra e Senaqueribe, todo o povo da Assíria, fugiram. Eles simplesmente fugiram, porque eles enfrentaram, eles afrontaram o povo de Deus e, com isso, é claro, afrontaram o próprio Deus vivo. Então, essa é a palavra de motivação que eu trago para você. É uma palavra que, na verdade, nós precisamos pôr em prática. Não basta a gente saber que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o maior, Ele é o Altíssimo, se nós não o convidamos, se nós não nos prostramos diante dEle para que Ele peleje por nós. Amém? Então, que nós possamos ter essa mesma reação, essa mesma atitude de Ezequias, uma atitude de humildade, de rendição, que quando está em aflição, quando percebe que realmente não tem como, e mesmo se estivesse como, mesmo que ele, com a força do seu braço, ele pudesse, ainda assim, se pôr diante de Deus, em quebrantamento. Essa é a nossa atitude, é como cristãos que devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Por fim, vamos orar como nós fazemos normal. Meu irmão já está ali para encerrar o vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos de verdade. Glória a Deus por isso. Está um dia muito corrido, mas estamos aqui para honrar o nome do nosso Senhor. E oremos. Vamos orar, clamando ao nosso Senhor para que essa palavra seja para nós algo precioso e venhamos pôr em prática. Senhor Deus, por fim, Pai, eu venho te agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, por quem Tu és, Pai. Obrigado porque Tu és bom. Que o Senhor grandiosamente fale aos corações dos meus irmãos, Pai. E que essa palavra venha a ser algo, Pai, que venhamos a pôr em prática, Senhor. Ajuda-nos, Pai, no momento de aflição, Pai. Nos prostrarmos diante do Senhor, Pai. Entregarmos tudo ao Senhor, Pai. Sabendo que Tu és Deus Altíssimo e o Senhor tudo pode, Senhor. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um, Pai. E que o Senhor seja glorificado através disso tudo. É que eu te oro, tipo assim, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Aqui eu